O vereador de Teresina, enquadrado pelas lentes do competentíssimo Jailson Soares. É o gabinete, digamos, não, eu estou só rindo aqui porque a situação seria cômica se não fosse trágica, ou é tragicômica, enfim. Eu fico pensando assim, pessoa que abre a porta daquele gabinete, parece aquele programa do Silvio Santos, a porta da esperança, você abre, você não sabe até quando vai. Ou Sérgio Malandro, né? A porta dos desesperados. Exatamente, tá, essa porta dos desesperados. Aí o Jailson pede um título, Douglas, para foto, essa daí eu disse para ele, é um olho na posse e o outro no recurso. Aí do novo vereador de Teresina. Mas quando você fala olho na posse e outro no recurso, quer dizer, em relação a o novo vereador ele assumir, não já está prego batido ponta virada? Sim, mas cabe mais uma via jurídica, né? Caso Graça Amorim queira buscar, né? Então, eu diria que esse problema só vai ser resolvido quando a legislatura for renovada e o gabinete for lavado com sal grosso. Você acha, Elias, que a ex-vereadora Graça Amorim, que concorre à eleição deste ano, vai buscar uma vaga na Câmara Municipal? Você acha que ela tem intenção de levar essa disputa para mais uma instância judicial? Eu acredito que sim, ela fez isso ao longo de todo esse mandato, de todos esses últimos 3 anos e meio. Essa foi a principal pauta da vereadora Graça Amorim, buscar pleitear na justiça essa vaga. Eu acredito que, em havendo a oportunidade, ela entra sim na justiça, ela ingressa com essa ação para tentar resgatar esse gabinete. E lembrar, Douglas, que Victor Linhares obteve mais de 3.400 votos na eleição de 2020. Ficou como suplente, mas mostrou um desempenho razoável. Sendo munido de um mandato, esse potencial de votos pode aumentar significativamente. É bom para os progressistas no sentido geral, mas pode provocar desesperança em alguns nomes do partido que querem disputar a eleição este ano. Afinal, meu áudio está aberto. Desculpa, Elias, só porque eu falei 200 vezes aqui e não abri meu áudio, mas só para... quantos votos ele teve, Elias? Mais de 3.400. Olha, é uma votação boa, hein? 3.400 votos é uma votação boa. E ele, no mandato concorrendo à reeleição, vamos aqui fazer uma... Não é nada exagerado imaginar que ele possa chegar a 4.000. Sim, exatamente. Então, é um nome, de fato, que caso fique no cargo e dispute a reeleição, é um nome a ser observado. Isso. O Progressistas volta a ter 3 vereadores, Aloysio Sampaio, Ismael Silva e agora Victor Linhares. E essa nova conjuntura traz um novo momento para a chapa. Essa chapa proporcional realmente precisa repensar suas estratégias, porque nomes como o de Petrus Evelyn, que é jornalista, engajado nas redes sociais, também Daniel do Asfalto, nomes novos que surgiram aí, tentando disputar a eleição agora, tem um novo concorrente interno, exatamente nesse processo eleitoral. Que tem voto aí, que eu não consigo entender como tem, né, voto. Mas, enfim, o processo eleitoral tem essas situações que, enfim, a pessoa aparece com tantos votos ali, porque tem... bom, deixa pra lá. Vamos lá. João Magalhães, na sua não tão longa ainda, porque você é um jovem, jornada no jornalismo político, e pelo que você tem acompanhado, pelo que você tem analisado, de casos anteriores também, existe sempre, né? Porque a gente não é uma ciência exata. A justiça eleitoral, as decisões, isso não representa uma ciência exata. Mas você vê a possibilidade de mudar isso numa instância superior, há tempo ainda da ex-vereadora Graça Amorim reassumir o mandato antes da votação? Douglas, atualizando a informação, não a vereadora, mas o PRD já ingressou com um recurso, né, pedindo que esse mandato seja destinado à vereadora Graça Amorim, lembrando que hoje ela está afiliada ao partido. Numa decisão inicial no TRE já foi negado, então Victor Linhares
tomou posse hoje e vai seguir no mandato. Há uma possibilidade de recurso, de uma decisão lá na frente? Claro que há. A gente já observou, inclusive, muitas vezes, que no mês de dezembro, né, no último mês da legislatura, já ocorreu mudança de parlamentar, alguém sendo cassado, enfim. Então, essa possibilidade sempre vai existir. Mas acho muito difícil agora, tendo em vista que essa decisão que garantiu o mandato de Vitor Linhares, ela foi praticamente unânime, né, lá no Tribunal Regional Eleitoral. É alguém que tem uma assessoria jurídica, né, vamos dizer, muito boa, apadrinhado, sem dúvida nenhuma, pelo próprio senador Ciro Nogueira. Então, tudo isso, de certa forma, dá a ele uma segurança, uma garantia, uma tranquilidade a mais para exercer o seu mandato parlamentar. Olha aqui, para a audiência que acompanha a política do dia, João, Eliezer, Tássio, queria mais uma vez chamar a atenção para a série de reportagens especiais que começa a ser exibida na próxima segunda-feira. São matérias investigativas, com casos reais, com dados, com depoimentos, com histórias de pessoas que foram vítimas de crimes virtuais. Uma jornada pelo lado sombrio da tecnologia, o dos crimes virtuais. Foram 7 dias, né, de muita turbulência. Isso nos trouxe um prejuízo muito grande. Os perigos das fraudes online e as histórias por trás dos crimes cibernéticos. Eu ainda com a ganância, não, eu vou só porque é dinheiro fácil. O cara disse que rica do dia para noite, eu vou entrar. Eu perdi foi o que eu nem tinha. Há uma sombra que se esconde nas profundezas da rede. No Brasil, a cada 9 segundos, uma pessoa é vítima de algum tipo de fraude virtual. Nossa série de reportagens vai desvendar os métodos, as consequências e as soluções para proteger você no mundo digital. Saia daquele cenário que foi criado pelo criminoso e busque um cenário que você conhece, que você sabe que é real. Não perca a estreia da série Ameaça Virtual. A partir de 5 de agosto, às 13 horas, no O Dia News. O Dia TV, agora mais perto de você. Começa na próxima segunda-feira. Tá? É importante você acompanhar, até como forma de se prevenir, porque nós vamos tratar dos golpes mais comuns, alguns que já não são praticados mais. Agora, você vai ouvir do próprio delegado Humberto Mácula e de outros que muitos crimes que não são praticados mais voltam, às vezes voltam com roupagem nova. Então é uma atenção permanente que todos devem ter em relação à possibilidade de crimes. Eu lembro aqui, bem rapidamente, vocês viram, vocês devem ter também acompanhado essa propaganda no YouTube, na época assim dos problemas, da fase mais aguda do Rio Grande do Sul, das enchentes, enfim. Nós acompanhamos, quem acessava o YouTube recebia às vezes um anúncio do Luciano Hang, que é o dono das lojas Avan, e ele dizia assim: juntos seremos mais fortes. Você lembra desse anúncio? Dizendo que ele e vários fornecedores estavam vendendo ar-condicionados, eu não sei se de 9.000 BTUs, 11.000 BTUs, por R$149. Vocês lembram disso? Teve. Aí, rapaz, quando eu vi aquilo, eu inicialmente me animei. Digo, vamos comprar pelo menos um, né? 149. Aí digo, não, peraí. Fui lá, fiz minhas pesquisas. A primeira notícia que me chegou, anúncio na internet, golpe total. Para você clicava ali, colocava os dados e tal, não gastava só 149 deles, roubavam os dados e o dinheiro da conta, usando o empresário que é seríssimo, um empresário que gera milhares de empregos no Brasil, milhões de impostos para o país, que é o empresário Luciano Hang. Ele próprio se manifestou a respeito disso. Então, quer dizer, utiliza a figura de uma pessoa com credibilidade, como é o empresário Luciano Hang, para convencer as pessoas, associando inclusive com um momento de muita tristeza, de muita dor, que foi, e que ainda enfrenta o Rio Grande do Sul, as enchentes do estado gaúcho. Então, é preciso ter muito cuidado. Mas vamos lá, olha,
O Eliezer Rodrigues vai trazer agora uma matéria, uma reportagem que ele fez em União. O atual prefeito do município, Gustavo Medeiros, é candidato à reeleição. E o prefeito acredita que vai conseguir renovar o seu mandato. Vamos acompanhar. Candidato à reeleição, o atual prefeito do município de União demonstra boas expectativas com o pleito. Fizemos um trabalho muito árduo, muita dedicação, muito trabalho, muitas obras, muitas realizações. A gente sente a cidade hoje vibrando com essa administração e estamos, acredito que no caminho certo, que é no caminho de, mostrando essas obras, conquistarmos a vitória nessa eleição que se avizinha. O gestor deve enfrentar como oposição a estrutura do governo do estado. O governo sempre usa da máquina para agir em união. Nós estamos já, claro, esperando e acreditamos no povo, claro, que é quem decide. O município de União tem a tradição de não reeleger prefeitos, mas desta vez o atual prefeito Gustavo Medeiros acredita que pode fazer história. Isso é uma voz só na cidade toda, que inclusive vai ser o nosso mote, né? Não podemos retroceder, temos que avançar, temos que crescer. União está grande e vai ficar bem maior. Eliezer, você que esteve lá em União, e você destacou isso na sua reportagem, é preciso quebrar esse histórico de prefeitos que não conseguem se reeleger, né? Nesse caso, a reeleição do prefeito Gustavo Medeiros quebraria seria o primeiro caso de reeleição. Exatamente. O prefeito Gustavo Medeiros mantém esse discurso firme, convicto, ativo, engajado, de que irá continuar no comando da prefeitura da cidade. Agora, vai enfrentar a estrutura do governo do estado, o governo que terá seu candidato, o governo que terá seu grupo político ativo, com condições de disputar realmente em pé de igualdade esse processo. E, inclusive, essa entrevista foi gravada em uma solenidade onde estava o governador Rafael Fonteles. O próprio prefeito, dentre as autoridades presentes, esteve ali em um momento próximo do governador, mas sem contato direto, sem aperto de mão, sem abraço, mas por uma questão, digamos, de boas relações com outras personalidades da região, acabaram se encontrando, estando no mesmo espaço, mas sem nenhum contato direto, dado esse acirramento, Douglas, dado essa barreira que existe na relação política entre o atual prefeito de União e o governador Rafael Fonteles. Como foi adversário do governador em 2022, Gustavo Medeiros deve continuar sendo tratado como opositor agora em 2024. E nós vamos, como em outros municípios, acompanhar o quadro sucessório em União. Olha, o deputado federal Júlio Arcoverde conversou com nossa reportagem sobre a tramitação da reforma tributária no Senado. E como não poderia ser diferente, teceu críticas ao ministro da Fazenda. A reforma tributária tinha que acontecer, tinha que ser simplificada. Até a gente tem que fazer uma homenagem a um piauiense que lutou muito por essa reforma tributária, que é o deputado Mussa Demes. O deputado Mussa, durante todo o seu mandato, trabalhava para que houvesse uma simplificação dessa reforma. Aí não entra a questão partidária, entra a questão que a gente pode simplificar os impostos e pode dar mais agilidade a quem produz no Brasil. Tássio, e o deputado federal Júlio Arcoverde não perdeu a oportunidade de alfinetar o ministro da Fazenda, né? É, isso mesmo, Douglas. Em um trecho anterior, eu até perguntei a ele sobre aquele projeto do Francisco Costa, que a gente destacou, da taxação de impostos de compras internacionais, né, Douglas? Começa a valer a partir de amanhã o projeto e, em resposta a Francisco Costa, Júlio Arcoverde chamou o Haddad de taxa Haddad, porque vários memes estão ocorrendo aí, circulando pelas redes sociais, e criticou, disse que é uma marca do PT esse aumento de impostos e que o Partido Progressistas vai continuar votando contra qualquer medida desse tipo em Brasília, mas marcando a posição, né, Douglas? Talvez seja o único, de fato, oposicionista mais incisivo da Câmara ao presidente Lula, né?
Vamos acompanhar agora o que disse o governador Rafael Fonteles, os comentários que o governador fez a respeito dos elogios que foram proferidos pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu fui surpreendido com aquela fala do presidente por várias vezes, mas assim, muita gratidão, como eu botei nas minhas redes sociais, por a gente estar recebendo um elogio de uma pessoa que a gente admira tanto, que a gente nasceu, a família, eu também admirando a história daquele grande homem, deste grande homem brasileiro que é o nosso presidente. Então, um elogio daquele, eu, assim, não tenho nem palavras para dizer o que eu senti naquele momento, mas que aumenta a nossa responsabilidade de fazer mais pelo Piauí, para que ele possa também ajudar mais a gente, confiando na nossa gestão. João Magalhães, só para quem está nos acompanhando, pode estar pensando, não, mas aí o presidente falou o quê e tal, só para você contextualizar aí. Douglas, foi na última semana, na sexta-feira, em um evento lá no Palácio do Planalto, né, onde Lula anunciou investimentos do novo PAC, inclusive aqui para o Piauí também, onde o presidente Lula elogiou muito o governador Rafael Fonteles, disse inclusive que só criaram a inteligência artificial porque não conheciam o governador do Piauí e que ele queria o Rafael para ser a sua inteligência artificial, porque ele, Lula, gosta de ver o Rafael explicando as coisas, informando, falando de números e, claro, elogiou muito ele enquanto matemático. Foram esses os elogios voluntários, né, diante de uma fala ali em um evento político que pegou muita gente de surpresa, um elogio, obviamente, em um evento em que tinha lideranças políticas de todo o país, é claro que ponto positivo e repercute bastante positivamente para o governador piauiense. Agora, o governador também falou sobre a aposta do PT nacional na candidatura de Fábio Novo a prefeito de Teresina. Acho que as pesquisas demonstram a consistência da caminhada do Fábio Novo, com esse time, essa frente ampla que se formou em torno dele e do vice Paulo Márcio. E, portanto, o Brasília, a direção nacional do partido, reconhece que ele tem grandes chances. É claro que quem vai decidir isso é o povo, mas que ele é um candidato absolutamente competitivo e as pesquisas demonstram isso. Isso, sem dúvida, já é algo que Brasília, a direção nacional, todo mundo já reconhece. Bom, e nós vamos dar sequência à nossa cobertura, obviamente, da Associação Municipal. Nós vamos entrevistar os candidatos a prefeito, os candidatos a vice, vamos trazer também técnicos que fazem parte do grupo que elabora os programas de governo. Vamos aprofundar essa discussão em torno do que cada candidato propõe para que você que nos acompanha tenha uma ideia mais aprofundada e possa, a partir dessas informações, fazer a sua escolha com segurança. Muito obrigado ao João Magalhães, obrigado ao Elias Rodrigues e obrigado ao Tássio Cruz. Mas a você que nos acompanha, um agradecimento especial